único segredo que Napoleon Hill nunca ensinou em seus livros, Hill teve acesso a tantos segredos. Por que alguns de seus próprios discípulos alcançaram resultados ainda maiores do que aqueles que apenas leram seus livros? A resposta pode mudar completamente a maneira como você enxerga a prosperidade, porque existe um elemento que aparece discretamente em toda a sua filosofia, mas quase nunca é explicado de forma direta. Um hábito, uma rotina, uma disciplina silenciosa que acontece antes do dinheiro aparecer. E talvez esse seja justamente o segredo que nunca foi organizado em um único capítulo. Hoje você vai entender por quê. Mas antes, quero que faça uma pequena experiência mental. Imagine duas pessoas. As duas possuem exatamente a mesma idade, o mesmo nível de inteligência, o mesmo tempo disponível durante o dia. As duas sonham em conquistar liberdade financeira. A primeira acorda, pega o celular imediatamente e passa quase uma hora consumindo notícias negativas, problemas dos outros, redes sociais e distrações. A segunda desperta alguns minutos mais cedo. Respira profundamente. Agradece por estar viva. Escreve 3 motivos pelos quais já se sente grata. Olha durante alguns minutos para um quadro com seus maiores objetivos. Visualiza sua família vivendo com tranquilidade. Visualiza sua casa. Visualiza sua liberdade. Visualiza a pessoa em quem deseja se transformar. Depois lê algumas páginas de um livro. Escreve suas 3 prioridades do dia. Ora. Silencia. E só então começa a trabalhar. Agora pense comigo. Qual dessas duas pessoas terá mais chances de tomar boas decisões ao longo dos próximos anos? A resposta parece óbvia, mas quase ninguém vive dessa maneira. Napoleon Hill nunca disse que riqueza nasce apenas do desejo. Ele dizia que o desejo precisava ser organizado, treinado, alimentado diariamente. Porque uma mente desorganizada jamais consegue produzir uma vida extraordinária. É exatamente aqui que a maioria fracassa. Todos querem o resultado. Pouquíssimos aceitam construir a identidade necessária para sustentá-lo. E existe uma diferença enorme entre desejar prosperidade e viver como alguém que já começou a construí-la. É isso que os grandes vencedores fazem. Eles criam rituais, criam padrões, criam ambientes favoráveis ao sucesso. Eles entendem que a riqueza não começa na conta bancária. Ela começa nas pequenas decisões invisíveis que ninguém aplaude. Pense em um piloto de avião. Antes de cada voo, existe uma lista de verificação. Mesmo tendo milhares de horas de experiência, mesmo conhecendo perfeitamente a aeronave, ele segue o protocolo, porque sabe que disciplina salva vidas. Os maiores empresários fazem exatamente a mesma coisa. Os maiores atletas também. Os maiores líderes espirituais igualmente. Todos possuem uma rotina. Todos possuem hábitos inegociáveis. Todos possuem momentos de silêncio, momentos de planejamento, momentos de aprendizado, momentos de oração, momentos de revisão. Nada acontece por acaso. E talvez seja exatamente isso que você precisava ouvir hoje. Você não precisa esperar ficar rico para agir como alguém disciplinado. Você precisa agir como alguém disciplinado para que a riqueza encontre espaço na sua vida. Napoleon Hill repetia constantemente que qualquer conquista nasce primeiro dentro da mente. Mas existe algo ainda mais profundo. A mente precisa receber comandos diariamente. Caso contrário, ela volta automaticamente para antigos padrões. É como um jardim. Se você não planta flores, as ervas daninhas aparecem sozinhas. Sua mente funciona exatamente da mesma forma. Se você não alimenta pensamentos elevados, o medo faz isso. A preocupação faz isso. A ansiedade faz isso. As opiniões negativas fazem isso. E então você começa a acreditar que nasceu para viver apenas sobrevivendo.
É exatamente esse ciclo que precisa ser interrompido. Talvez você nunca tenha percebido, mas toda pessoa que alcançou uma grande transformação começou mudando aquilo que fazia nas primeiras horas do dia. Não porque existe magia nas manhãs, mas porque existe poder nas primeiras decisões. Os primeiros minutos determinam o estado emocional que acompanhará as próximas horas. E as horas constroem os dias constroem os meses constroem os anos, e os anos constroem o destino. Talvez o verdadeiro segredo nunca tenha sido apenas pensar positivamente. Talvez o verdadeiro segredo seja construir, todos os dias, uma identidade capaz de sustentar a prosperidade quando ela finalmente chegar. Porque riqueza sem preparação destrói pessoas, mas riqueza acompanhada de propósito transforma gerações. E é justamente isso que vamos descobrir na próxima parte. Você vai entender por que tantas pessoas chegam muito perto da prosperidade, justamente quando acreditam que tudo está dando errado. Um padrão curioso que aparece na vida de praticamente todas as pessoas que Napoleon Hill estudou. Não era o dinheiro, não era a inteligência, não era a sorte, era algo muito mais silencioso. Todas elas protegiam as primeiras horas do dia como se estivessem protegendo o ativo mais valioso que possuíam, porque na prática estavam. Enquanto a maioria acorda reagindo ao mundo, os vencedores acordam criando o próprio mundo interior. E isso muda absolutamente tudo. Imagine uma embarcação em alto mar. Se o capitão não definir o rumo logo no início da viagem, qualquer corrente marítima decidirá o destino por ele. Com a mente acontece exatamente a mesma coisa. Quem não assume o controle das primeiras decisões do dia acaba vivendo apenas reagindo às circunstâncias. E pessoas que apenas reagem dificilmente constroem riqueza consistente. Napoleon Hill chamava isso de propósito definido. Mas existe uma forma prática de fortalecer esse propósito diariamente. Comece criando um ritual simples. Não precisa durar 2 horas, nem 1 hora. Às vezes 20 minutos são suficientes para mudar completamente sua frequência mental. Ao acordar, evite tocar imediatamente no celular. Seu cérebro ainda está extremamente receptivo. É nesse momento que você programa a direção emocional do restante do dia. Em vez de mergulhar em problemas, mergulhe em propósito. Respire lentamente. Agradeça por 5 coisas que já possui, mesmo pequenas. Talvez sua saúde, sua família, seu conhecimento, seu trabalho, sua oportunidade de recomeçar. A gratidão muda a forma como o cérebro interpreta a realidade. Ela deixa de procurar apenas ameaças e começa a identificar possibilidades. Isso não elimina os problemas, mas muda completamente a maneira como você responde a eles. Depois disso, escreva seus objetivos. Não apenas leia, escreva todos os dias. A repetição fortalece conexões neurais. Quanto mais você escreve aquilo que deseja construir, mais sua mente começa a procurar caminhos para transformar aquilo em realidade. Napoleon Hill insistia muito na repetição do desejo. Não porque palavras possuem magia, mas porque repetição cria condicionamento. E condicionamento cria identidade. Agora vem um exercício que poucos fazem. Olhe para um quadro da visão. Pode ser simples. Fotos da casa que deseja, da empresa que pretende construir, dos lugares onde sonha viajar, da família vivendo em paz, da liberdade financeira, da vida espiritual que deseja desenvolver. Enquanto observa essas imagens, não apenas olhe, sinta. Imagine que tudo isso já faz parte da sua realidade. Visualize detalhes, as cores, os sons, o ambiente, a emoção. Seu cérebro não diferencia perfeitamente uma experiência intensamente imaginada de uma experiência vivida. É exatamente por isso que atletas olímpicos utilizam visualização antes das competições.
Empresários fazem isso antes de grandes negociações. Grandes palestrantes fazem isso antes de subir ao palco. Eles treinam primeiro dentro da mente, depois apenas executam no mundo físico. Mas existe outro detalhe que quase ninguém comenta: a oração, independentemente da religião. Napoleon Hill falava constantemente sobre a inteligência infinita, uma fonte superior de sabedoria capaz de orientar decisões quando a mente permanece aberta. Muitas pessoas oram apenas quando estão desesperadas. Os vencedores fazem diferente. Eles oram antes das decisões importantes, antes das oportunidades, antes das dificuldades, porque entendem que direção vale muito mais do que velocidade. Depois da oração, faça silêncio. Esse talvez seja o hábito mais raro dos tempos modernos. Silêncio absoluto, sem música, sem notificações, sem televisão, sem pressa. 5 minutos, apenas 5 minutos. Você ficará surpreso com a quantidade de respostas que aparecem quando o barulho desaparece. Foi exatamente assim que inúmeras ideias revolucionárias surgiram ao longo da história. Porque grandes inspirações raramente gritam, elas sussurram, e só consegue ouvi-las quem desacelera. Outro hábito presente entre pessoas extraordinárias é revisar diariamente seus próprios comportamentos. No final do dia, pergunte a si mesmo: hoje fui melhor do que ontem? Cumpri minha palavra? Aproximei-me do meu propósito? Usei bem meu tempo? Controlei minhas emoções? Aprendi algo novo? Essa pequena auditoria pessoal impede que semanas se transformem em meses de estagnação. Ela mantém você desperto, consciente, responsável pela própria evolução. Existe ainda um exercício extremamente poderoso. Escreva diariamente uma pequena vitória. Não importa o tamanho. Pode ser uma conversa importante, uma venda, uma ideia, uma página lida, uma dívida paga, um hábito cumprido. Nos dias difíceis, releia tudo. Você perceberá que está crescendo muito mais do que imaginava, e isso fortalece sua confiança. Mas cuidado, existe um erro extremamente comum. As pessoas começam uma rotina maravilhosa durante 3 dias, depois 4, 5. Na segunda semana abandonam tudo. É justamente aí que a transformação morre. Napoleon Hill nunca prometeu resultados rápidos. Ele prometeu resultados consistentes para pessoas consistentes. A disciplina não produz milagres em uma semana. Ela produz uma identidade completamente diferente ao longo do tempo. E quando sua identidade muda, suas escolhas mudam. Quando suas escolhas mudam, sua realidade inevitavelmente começa a mudar também. É nesse momento que algo extraordinário começa a acontecer. Você deixa de correr atrás das oportunidades. As oportunidades começam a reconhecer quem você está se tornando. E essa é a transição mais importante de toda a jornada. Na próxima parte, você vai descobrir por que tantas pessoas trabalham duro durante anos e ainda assim permanecem exatamente no mesmo lugar, enquanto outras parecem acelerar de maneira impressionante em pouco tempo. A resposta está em um princípio que Napoleon Hill mencionava diversas vezes, mas que quase ninguém aplica corretamente. Uma pergunta que Napoleon Hill fez inúmeras vezes durante suas pesquisas. Por que 2 pessoas trabalham com a mesma intensidade, possuem oportunidades semelhantes, enfrentam dificuldades parecidas, mas uma constrói uma fortuna enquanto a outra permanece presa no mesmo lugar durante décadas? A resposta nunca esteve apenas no esforço, porque esforço sem direção gera cansaço, direção com disciplina gera resultados. E é exatamente aqui que aparece um princípio que poucos conseguem compreender. A maioria das pessoas trabalha para sobreviver. Os vencedores trabalham para construir uma identidade. Parece a mesma coisa, mas não é. Imagine um homem que deseja construir uma catedral. No primeiro dia, ele coloca apenas alguns tijolos. No segundo dia, mais alguns. Durante semanas, olhando de perto, parece que nada mudou.
Quem passa pela obra pensa que aquele homem está perdendo tempo. Mas quem possui visão consegue enxergar algo que ainda não existe. Napoleon Hill dizia que toda grande realização nasce primeiro na imaginação organizada. Antes da riqueza existir no mundo físico, ela precisa existir dentro da mente. Só que existe um detalhe. Visualizar não significa apenas desejar. Visualizar significa agir diariamente como alguém comprometido com aquele futuro. É exatamente nesse ponto que muitas pessoas confundem esperança com ação. Elas acreditam que pensar positivo resolverá tudo. Mas Hill jamais ensinou isso. Ele ensinou que pensamento positivo sem iniciativa é apenas fantasia. O verdadeiro poder acontece quando pensamento, emoção e ação caminham juntos. É como um arco e uma flecha. O pensamento define o alvo. A emoção fornece a força. Mas é a ação que faz a flecha sair. Sem movimento não existe conquista. Por isso, pergunte a si mesmo: quais atitudes da minha rotina ainda pertencem à versão antiga de mim? Será que continuo gastando horas reclamando? Será que ainda convivo diariamente com pessoas que diminuem meus sonhos? Será que consumo conteúdos que alimentam medo em vez de coragem? Será que adio decisões importantes esperando sentir segurança absoluta? Se respondeu sim para alguma dessas perguntas, você encontrou um dos maiores bloqueios da prosperidade. Porque riqueza exige coragem antes de oferecer recompensas. Napoleon Hill observou que praticamente todos os grandes empresários tomaram decisões importantes quando ainda não possuíam garantias. Eles não esperaram sentir confiança total. Agiram mesmo sentindo medo. E isso muda completamente a perspectiva. A coragem não é ausência de medo, é capacidade de continuar apesar dele. Outro princípio extraordinário aparece repetidamente em sua filosofia: a lei da associação. Você inevitavelmente começa a pensar como as pessoas com quem convive todos os dias. As conversas moldam crenças, as crenças moldam decisões, e as decisões moldam destinos. Por isso Hill defendia a criação da chamada mente mestra, um grupo formado por pessoas comprometidas com crescimento, disciplina e evolução constante. Hoje isso pode significar amizades saudáveis, mentores, livros, biografias, conteúdos que elevam sua consciência. Você talvez ainda não conheça pessoalmente pessoas extraordinárias, mas pode aprender diariamente com elas. Cada livro é uma conversa silenciosa. Cada ensinamento absorvido amplia sua visão de mundo. Pouco a pouco, você deixa de enxergar limitações e começa a perceber possibilidades. Existe ainda outro detalhe quase invisível: a maneira como você fala consigo mesmo. Toda vez que afirma: minha vida nunca muda, dinheiro é muito difícil, não nasci para isso, seu cérebro registra essas frases como comandos. Depois passa a procurar provas de que elas são verdadeiras. Agora imagine fazer exatamente o contrário. Todos os dias, com sinceridade: estou me tornando uma pessoa disciplinada. Aprendo algo novo diariamente. Minha mente está preparada para reconhecer oportunidades. Tenho capacidade para construir prosperidade. Essas afirmações não substituem trabalho, mas mudam completamente o ambiente mental onde o trabalho acontece. É como trocar o solo antes de plantar. Uma semente extraordinária dificilmente cresce em terreno contaminado. Sua mente também precisa ser preparada. Existe um hábito que Napoleon Hill valorizava profundamente: a decisão rápida. Observe pessoas bem-sucedidas. Elas analisam, refletem, mas quando enxergam clareza suficiente, decidem. Enquanto isso, a maioria permanece esperando o momento perfeito, esperando mais uma confirmação, mais um sinal, mais uma garantia, e o tempo passa. As oportunidades mudam de endereço, a vida continua. O futuro que parecia tão próximo começa novamente a se afastar.
Talvez você esteja exatamente diante de uma dessas decisões. Começar aquele projeto, aprender uma nova habilidade, abrir um negócio, mudar seus hábitos, organizar suas finanças, perdoar alguém ou simplesmente acreditar mais em si mesmo. Se for esse o caso, não espere que o medo desapareça. Ele raramente desaparece antes do primeiro passo. Ele diminui durante a caminhada. E então acontece algo extraordinário. Cada pequena vitória fortalece sua confiança. Cada ação confirma sua nova identidade. Cada resultado reforça seus hábitos. Até que chega um momento em que você percebe. Você já não pensa como antes. Você já não reage como antes. Você já não aceita a mediocridade como aceitava. E sem perceber, você começou a se transformar na pessoa que um dia imaginou durante aquelas manhãs silenciosas de gratidão, oração e propósito. Mas existe uma última etapa, a mais importante de todas. O verdadeiro segredo espiritual que conecta disciplina, fé, prosperidade e missão de vida. É essa peça que fecha completamente o quebra-cabeça. E ela pode mudar para sempre a forma como você entende a riqueza. O momento em que você deixa de perseguir a riqueza e a riqueza começa a perseguir você. Existe um momento silencioso na jornada de toda pessoa destinada a prosperar. Um momento que quase ninguém percebe. Até então, você corre atrás das oportunidades, procura respostas, estuda, trabalha, aprende, persiste. Mas chega um ponto em que algo muda. Você deixa de correr desesperadamente atrás da riqueza e passa a se tornar o tipo de pessoa que naturalmente atrai oportunidades. Napoleon Hill observou esse padrão inúmeras vezes. Os grandes empresários que estudou não permaneceram a vida inteira procurando dinheiro. Em determinado momento, o dinheiro começou a procurá-los. As pessoas passaram a indicá-los. As portas começaram a se abrir. As conexões apareceram quase naturalmente. Mas isso não aconteceu por acaso. Aconteceu porque eles haviam se transformado. E aqui está uma verdade que poucas pessoas aceitam. O universo não recompensa apenas esforço. Ele recompensa preparo. Imagine que alguém entregue milhões de reais para uma pessoa completamente despreparada. Quanto tempo esse dinheiro permanecerá em suas mãos? Talvez alguns anos, talvez alguns meses, em muitos casos apenas alguns dias, porque riqueza sem estrutura desaparece. Agora imagine entregar a mesma quantia para alguém disciplinado, organizado, paciente, generoso, responsável. A tendência é completamente diferente. Essa pessoa multiplica, protege, investe, constrói. Napoleon Hill dizia que primeiro você precisa crescer por dentro. Depois, a prosperidade apenas acompanha esse crescimento. É por isso que tantas pessoas recebem grandes oportunidades e mesmo assim fracassam. Elas tentaram construir uma fortuna antes de construir caráter. E caráter sempre vem antes do patrimônio. Existe uma metáfora muito interessante. Pense em uma árvore. Todos admiram os frutos, mas quase ninguém observa as raízes. Quanto maiores forem os frutos, mais profundas precisam ser as raízes. Caso contrário, o primeiro vento forte derruba tudo. Sua disciplina é uma raiz, sua fé é outra, sua integridade também, seu compromisso com a palavra, sua capacidade de controlar emoções, sua disposição para aprender continuamente. Tudo isso forma um sistema invisível, capaz de sustentar aquilo que um dia ficará visível para todos. As pessoas verão sua prosperidade, mas não verão as centenas de manhãs em que você acordou antes do sol. Não verão as vezes em que escolheu estudar enquanto outros apenas reclamavam. Não verão as orações silenciosas, os momentos de dúvida, os dias em que parecia que nada estava acontecendo. Napoleon Hill afirmava que toda conquista importante possui um período invisível.
é exatamente como o bambu chinês. Durante anos, praticamente nada aparece acima da terra. Quem observa acredita que a semente morreu, mas debaixo do solo as raízes estão crescendo em todas as direções. Quando finalmente rompe a superfície, seu crescimento impressiona. Em poucas semanas, atinge alturas extraordinárias. Mas a verdade é que ele não cresceu apenas naquele momento. Estava crescendo o tempo inteiro, apenas ninguém conseguia enxergar. Talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo com você. Talvez sua transformação esteja acontecendo em um nível que ainda não pode ser medido pela conta bancária. Sua disciplina está crescendo, sua inteligência emocional também, sua maturidade financeira, sua capacidade de decidir, sua coragem, sua clareza. Tudo isso são raízes, e raízes fortes sempre antecedem grandes colheitas. Existe outro ensinamento profundamente ligado à filosofia de Napoleon Hill. Ele dizia que toda adversidade carrega consigo uma semente de benefício equivalente ou até maior. Durante muitos anos, essa frase foi interpretada apenas como uma mensagem motivacional, mas ela vai muito além disso. Pense nos momentos mais difíceis da sua vida. Talvez tenha sido justamente ali que você desenvolveu a paciência, a resiliência, a humildade, a criatividade, a coragem de começar novamente. Sem perceber, aquilo que parecia atraso estava construindo competências que hoje fazem parte da sua identidade. É por isso que pessoas extraordinárias raramente amaldiçoam suas dificuldades. Elas procuram a lição escondida dentro delas. Enquanto uns perguntam, por que isso aconteceu comigo? Os vencedores perguntam, o que isso veio me ensinar? Essa simples mudança de perspectiva altera completamente o destino de uma pessoa. Porque quem aprende, evolui. Quem apenas reclama, permanece preso ao mesmo ciclo. Agora quero que imagine algo. Daqui a 5 anos, você acorda, olha para trás e percebe que tudo começou naquele dia em que decidiu mudar pequenos hábitos. Não foi um grande investimento, não foi uma oportunidade milagrosa, foi uma decisão silenciosa. Ler todos os dias, orar todos os dias, visualizar todos os dias, agradecer todos os dias, planejar todos os dias, persistir todos os dias. A riqueza quase nunca nasce de acontecimentos extraordinários. Ela nasce da repetição disciplinada de atitudes aparentemente comuns. E talvez esse seja justamente o ponto que Napoleon Hill esperava que cada leitor descobrisse sozinho. Ele entregou os princípios, mas deixou que cada pessoa encontrasse sua própria rotina de vencedor. Porque nenhuma fortuna é construída copiando exatamente os hábitos de outra pessoa. Ela é construída quando você transforma princípios em prática diária. Na próxima e última parte, vamos revelar a conclusão mais profunda de toda essa jornada. Você entenderá por que o verdadeiro segredo nunca esteve escondido em um livro. Ele sempre esteve esperando ser despertado dentro de você. E é justamente essa compreensão que separa quem apenas sonha daqueles que realmente transformam sua história. O verdadeiro segredo que Napoleon Hill deixou nas entrelinhas. Se você chegou até aqui, provavelmente percebeu algo diferente. Durante todo este vídeo, nós falamos sobre disciplina, falamos sobre rotina, falamos sobre fé, falamos sobre propósito, falamos sobre visualização. Mas talvez você ainda esteja esperando que eu revele um segredo escondido em algum manuscrito perdido de Napoleon Hill. A verdade é outra. O segredo nunca esteve escondido. Ele sempre esteve espalhado por toda a sua obra. A diferença é que quase ninguém conseguiu unir todas as peças. Hill ensinou sobre desejo ardente, falou sobre persistência, sobre decisão, sobre imaginação, sobre autossugestão, sobre a mente mestra, sobre fé, sobre propósito definido,
sobre inteligência infinita. Mas existe uma ligação invisível entre todos esses princípios. Essa ligação chama-se identidade. Esse é o verdadeiro segredo. A riqueza nunca começa quando você ganha dinheiro. Ela começa quando você deixa de pensar como alguém que vive esperando a sorte e passa a pensar como alguém que cria oportunidades todos os dias. Napoleon Hill não queria apenas ensinar pessoas a enriquecer. Ele queria formar homens e mulheres capazes de sustentar qualquer riqueza que chegasse às suas mãos. Porque dinheiro multiplica aquilo que já existe dentro de você. Se existe medo, o dinheiro amplia esse medo. Se existe arrogância, ele amplia a arrogância. Se existe desorganização, ela cresce ainda mais. Mas quando existe equilíbrio, generosidade, sabedoria, disciplina, gratidão, o dinheiro também multiplica tudo isso. É por essa razão que tantas pessoas enriquecem rapidamente e poucos anos depois perdem absolutamente tudo. Elas conquistaram patrimônio, mas nunca desenvolveram identidade. Napoleon Hill compreendeu isso observando centenas de milionários. Nenhuma fortuna sólida foi construída apenas com inteligência. Todas nasceram de uma transformação interior. É por isso que quero propor um desafio para você. Durante os próximos 90 dias, não foque apenas em ganhar mais dinheiro. Construa uma nova versão de si mesmo. Acorde alguns minutos mais cedo. Leia diariamente. Ore com sinceridade. Escreva seus objetivos. Visualize seu futuro. Pratique gratidão. Cuide da sua saúde. Honre sua palavra. Aprenda uma habilidade nova. Administre melhor aquilo que já possui. Ajude alguém sempre que puder. No começo, parecerá apenas uma sequência de pequenos hábitos. Depois de algumas semanas, você perceberá algo extraordinário. Sua maneira de pensar começou a mudar. As reclamações diminuíram. As decisões ficaram mais rápidas. Sua confiança aumentou. Seu olhar ficou diferente. Seu comportamento passou a transmitir segurança. As pessoas começam a confiar mais em você. As oportunidades aparecem. Novas ideias surgem. Conexões inesperadas acontecem. E você percebe que não foi o universo que mudou, foi você. Esse talvez seja o maior ensinamento de Napoleon Hill. O universo responde à pessoa que você se tornou, não apenas aos desejos que você repete. Existe ainda um detalhe profundamente espiritual. Hill utilizava frequentemente a expressão inteligência infinita. Ele acreditava que existe uma fonte superior de sabedoria disponível para todos aqueles que mantêm mente, coração e propósito alinhados. Independentemente da religião, independentemente da cultura. Existe um momento em que a intuição começa a falar mais alto. Você sente paz ao tomar determinadas decisões. Percebe caminhos que antes não enxergava. Recebe ideias aparentemente simples que mudam completamente sua trajetória. Mas essa conexão exige silêncio, exige humildade, exige confiança e exige ação. Porque nenhuma inspiração produz resultados enquanto permanece apenas na imaginação. Ela precisa transformar-se em movimento. Talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas dizem admirar Napoleon Hill. Mas poucas realmente vivem seus ensinamentos. Ler é importante, ouvir também. Mas transformar conhecimento em hábito, é isso que muda destinos. E agora quero fazer uma última reflexão com você. Imagine que, daqui a alguns anos, alguém pergunte qual foi o momento em que sua vida começou a mudar. Talvez você não responda que foi quando ganhou mais dinheiro. Talvez você responda que tudo começou quando decidiu assumir total responsabilidade pela pessoa que estava se tornando. Porque foi nesse instante que nasceu a verdadeira prosperidade. A prosperidade financeira veio depois. A prosperidade espiritual caminhou ao lado.
E a prosperidade emocional sustentou ambas. Esse é o segredo que talvez Napoleon Hill nunca tenha reunido em um único capítulo. Não porque quisesse escondê-lo, mas porque sabia que cada pessoa precisaria descobri-lo vivendo. Você não atrai aquilo que deseja, você atrai aquilo que demonstra estar preparado para administrar. E esse preparo acontece todos os dias, nas pequenas escolhas, nos pensamentos repetidos, nas palavras que você pronuncia, na disciplina que ninguém vê, na fé que permanece firme quando os resultados ainda não apareceram. É assim que nasce uma nova história, é assim que nasce uma nova mentalidade, é assim que nasce uma vida extraordinária. Se este conteúdo falou ao seu coração, escreva aqui nos comentários uma destas frases: eu decidi mudar minha identidade. Ou então, minha prosperidade começa dentro de mim. Quero ler cada comentário, porque essa decisão pode inspirar alguém que hoje está prestes a desistir. Se este vídeo fez sentido para você, deixe seu gostei e compartilhe com alguém que também precisa descobrir esse ensinamento. E se deseja aprofundar ainda mais esses princípios de prosperidade, mentalidade e crescimento espiritual, conheça nossa área de membros. O acesso está disponível pelo botão Seja Membro e também pelo link fixado no primeiro comentário. Lá você encontrará conteúdos exclusivos para fortalecer sua caminhada rumo a uma vida de abundância com propósito. Lembre-se sempre, a riqueza pode transformar sua realidade, mas é a transformação da sua identidade que torna essa riqueza permanente. Nos vemos no próximo vídeo.